o que é inflação, por que ela aumenta e como isso afeta nosso bolso. Durante o vídeo, vou responder perguntas como: o que é inflação? Por que as pessoas estão preocupadas com ela? E o que as taxas de juros e o governo têm a ver com isso? Vamos começar pelo básico. A inflação é o aumento dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Na prática, isso significa que o nosso dinheiro passa a valer menos, porque compramos menos coisas com a mesma quantia. Agora, pensa assim: a inflação ocorre quando tem mais dinheiro circulando na economia do que produtos para comprar. Imagina que você mora em uma vila com um mercadinho onde todos compram. Se de repente o governo cria um programa de incentivo e distribui dinheiro para todo mundo, para incentivar o gasto e o consumo, o que acontece? As pessoas começam a gastar mais, comprando coisas que antes não podiam. O dono do mercadinho fica feliz, mas percebe que está ficando sem estoque. O que ele faz? Aumenta os preços para lidar com essa demanda. Isso é inflação. A vila é como o Brasil, e o mercado é a nossa economia inteira. Se tem mais dinheiro circulando e as pessoas compram mais rápido do que as empresas conseguem produzir, os preços sobem. Um pouco de inflação pode ser positivo, porque significa que a economia está crescendo. Antigamente, uma entrada de cinema era bem barata, mas hoje o preço é muito maior. Por quê? Porque a economia cresceu e o valor do dinheiro foi mudando com o tempo. Então, uma inflação leve é normal, até saudável. Mas e quando isso foge do controle? Se a inflação continua aumentando, ela começa a prejudicar o funcionamento da economia. Voltando ao exemplo do mercadinho. O dono do mercado, animado com as vendas, decide investir. Ele pega um empréstimo para expandir o negócio, montar uma fábrica e produzir mais. Só que, depois de um tempo, esse dinheiro fácil começa a secar e os preços continuam altos. As pessoas então param de comprar tanto quanto antes. O dono da loja tem que fechar a fábrica, demitir funcionários e baixar os preços para vender o que ainda tem em estoque. Isso leva à recessão, uma fase de retração econômica. Um exemplo real de como a inflação pode se comportar vem da pandemia. Quando a Covid-19 fechou o mundo, os governos, incluindo o do Brasil, criaram medidas para que as pessoas não parassem de gastar. Muitas famílias receberam auxílios emergenciais e outras ajudas financeiras. Isso ajudou muito quem precisava, mas também trouxe um efeito colateral. Com mais dinheiro em circulação e a dificuldade das empresas em produzir e transportar os produtos, por causa da pandemia, os preços começaram a subir. Agora você deve estar se perguntando: e o que as taxas de juros têm a ver com a inflação? Pense nos juros como o preço do dinheiro. No Brasil, temos o Banco Central, que regula a economia e tenta manter a inflação sob controle. Uma das ferramentas do Banco Central para fazer isso é ajustar a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. Quando o Banco Central aumenta os juros, ele torna o crédito mais caro, ou seja, menos pessoas pegam dinheiro emprestado. Com isso, as pessoas tendem a gastar menos, o que ajuda a controlar a inflação. Durante a pandemia, o Banco Central baixou os juros para incentivar o consumo. Mas agora, com a alta nos preços, está aumentando a taxa de juros para desacelerar a economia e tentar conter a inflação. É como se o Banco Central estivesse puxando as rédeas da economia, ajustando o quanto de dinheiro entra no mercado da nossa vila. Falando nisso, já que estamos tratando de como a economia mexe com todos nós, que tal apoiar este vídeo e me ajudar a continuar explicando temas como este de forma simples e direta? Se está achando interessante, deixa um like aqui embaixo. Agora, vamos seguir. E quando a inflação fica fora de controle, como os governos agem? Normalmente, existem algumas estratégias que eles podem adotar para tentar corrigir isso. Uma delas é exatamente o aumento das taxas de juros, como já mencionei. Isso desestimula o consumo e os investimentos financiados, ajudando a desacelerar a economia. Mas essa não é a única ferramenta. Outra medida comum é a redução dos gastos públicos.
Isso significa que o governo tenta gastar menos para evitar colocar ainda mais dinheiro em circulação. Imagine que, na nossa vila, o prefeito decide parar de construir novas praças ou dar subsídios temporários. Com menos dinheiro entrando no mercado, a pressão nos preços diminui. E isso é algo que no Brasil parece não quererem fazer. E por isso, esse desespero todo para tentar outros modos enquanto o dólar sobe, as ações despencam e tudo vira um caos. Além disso, o governo pode adotar medidas fiscais, como aumentar os impostos. Isso tira um pouco de dinheiro da população, e embora ninguém goste de pagar mais impostos, essa estratégia pode ser usada em situações extremas para frear o consumo e reduzir a inflação. Por outro lado, se a inflação vem de uma dificuldade de oferta, como aconteceu na pandemia, quando a produção e o transporte foram afetados, os governos podem tentar incentivar o aumento da produção, ajudando as empresas a produzir mais ou facilitando o comércio entre países. Assim, a oferta de produtos volta a se equilibrar com a demanda. Essas medidas, no entanto, têm que ser tomadas com muito cuidado. Se o governo exagerar, pode acabar esfriando demais a economia, levando a um cenário de recessão. Por isso, controlar a inflação é uma tarefa que exige equilíbrio e muita precisão, como ajustar as velas de um barco em alto mar. Para entender o impacto da inflação que não foi corrigida, basta olhar para casos extremos. Na Venezuela, por exemplo, o dinheiro perdeu tanto valor que as pessoas começaram a usar as cédulas para fazer bolsas e artesanato, pois valiam mais como material do que como moeda. Esse é um exemplo extremo, mas ele mostra como a economia depende da confiança das pessoas de que o dinheiro vale alguma coisa. Então, é isso. A inflação não é só uma questão de números. Ela afeta nosso dia a dia. O importante é entender que o Banco Central e o governo tentam usar a política monetária para manter a economia estável, mas é uma tarefa delicada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre a inflação. E aí, o que achou? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!